Capítulo 2 dos procedimentos. Artigo 36. A competência para jurisdicionar a execução das medidas socioeducativas segue o determinado pelo artigo 146 da Lei 8.069, Estatuto da Criança e do Adolescente. Artigo 37. A Defesa e o Ministério Público intervirão, sob pena de nulidade, no procedimento judicial de execução de medida socioeducativa, asseguradas aos seus membros as prerrogativas previstas na Lei 8.069, Estatuto da Criança e do Adolescente, podendo requerer as providências necessárias para adequar a execução aos ditames legais e regulamentares. Artigo 38. As medidas de proteção, de advertência e de reparação do dano, quando aplicadas de forma isolada, serão executadas nos próprios autos do processo de conhecimento, respeitado o disposto nos artigos 143 e 144 da Lei 8.069, Estatuto da Criança e do Adolescente. Artigo 39. Para a aplicação das medidas socioeducativas de prestação de serviços à comunidade, liberdade assistida, semi-liberdade ou internação, será constituído processo de execução para cada adolescente, respeitado o disposto nos artigos 143 e 144 da Lei 8.069, Estatuto da Criança e do Adolescente, e com autuação das seguintes peças. Inciso 1. Documentos de caráter pessoal do adolescente existentes no processo de conhecimento, especialmente aos que comprovem sua idade. Inciso 2. As indicadas pela autoridade judiciária, sempre que houver necessidade e obrigatoriedade. A linha A. Cópia da representação. A linha B. Cópia da certidão de antecedentes. A linha C. Cópia da sentença ou acórdão. A linha D. Cópia de estudos técnicos realizados durante a fase de conhecimento. Parágrafo único. Procedimento idêntico será observado na hipótese da medida aplicada, em sede de remissão, como forma de suspensão do processo. Artigo 40. Autuadas as peças, a autoridade judiciária encaminhará imediatamente cópia integral do expediente ao órgão gestor do atendimento socioeducativo, solicitando designação do programa ou da unidade de cumprimento da medida. Artigo 41. A autoridade judiciária dará vistas da proposta de plano individual de que trata o artigo 53 desta lei ao defensor e ao Ministério Público, pelo prazo sucessivo de 3 dias, contados do recebimento da proposta encaminhada pela direção do programa de atendimento. Parágrafo 1º. O defensor e o Ministério Público poderão requerer e o juiz da execução poderá determinar de ofício a realização de qualquer avaliação ou perícia que entenderem necessárias para a complementação do plano individual. Parágrafo 2º. A impugnação ou complementação do plano individual requerida pelo defensor ou pelo Ministério Público deverá ser fundamentada, podendo a autoridade judiciária indeferi-la se entender insuficiente a motivação. Parágrafo 3º. Admitida a impugnação, ou se entender que o plano é inadequado, a autoridade judiciária designará, se necessário, audiência da qual cientificará o defensor, o Ministério Público, a direção do programa de atendimento, o adolescente e seus pais ou responsável. Parágrafo 4º. A impugnação não suspenderá a execução do plano individual, salvo determinação judicial em contrário. Parágrafo 5º. Findo o prazo sem impugnação, considerar-se-á o plano individual homologado.
Artigo 42. As medidas socioeducativas de liberdade assistida, de semiliberdade e de internação deverão ser reavaliadas no máximo a cada 6 meses, podendo a autoridade judiciária, se necessário, designar audiência no prazo máximo de 10 dias, cientificando o defensor, o Ministério Público, a direção do programa de atendimento, o adolescente e seus pais ou responsável. Parágrafo 1º. A audiência será instruída com o relatório da equipe técnica do programa de atendimento sobre a evolução do plano de que trata o artigo 52 desta lei, e com qualquer outro parecer técnico requerido pelas partes e deferido pela autoridade judiciária. Parágrafo 2º. A gravidade do ato infracional, os antecedentes e o tempo de duração da medida não são fatores que, por si, justifiquem a não substituição da medida por outra menos grave. Parágrafo 3º. Considera-se mais grave a internação em relação a todas as demais medidas e mais grave a semiliberdade em relação às medidas de meio aberto. Artigo 43. A reavaliação da manutenção, da substituição ou da suspensão das medidas de meio aberto ou de privação de liberdade e do respectivo plano individual pode ser solicitada a qualquer tempo, a pedido da direção do programa de atendimento, do defensor do Ministério Público, do adolescente, de seus pais ou responsável. Parágrafo 1º. Justifica o pedido de reavaliação entre outros motivos. Inciso 1. O desempenho adequado do adolescente, com base no seu plano de atendimento individual, antes do prazo da reavaliação obrigatória. Inciso 2. A inadaptação do adolescente ao programa e o reiterado descumprimento das atividades do plano individual. Inciso 3. A necessidade de modificação das atividades do plano individual que importem em maior restrição da liberdade do adolescente. Parágrafo 2º. A autoridade judiciária poderá indeferir o pedido de pronto sem entender insuficiente a motivação. Parágrafo 3º. Admitido o processamento do pedido, a autoridade judiciária, se necessário, designará audiência, observando o princípio do parágrafo 1º do artigo 42 desta lei. Parágrafo 4º. A substituição por medida mais gravosa somente ocorrerá em situações excepcionais, após o devido processo legal, inclusive na hipótese do inciso 3 do artigo 122 da Lei 8.069, Estatuto da Criança e do Adolescente, e deve ser, inciso 1, fundamentada em parecer técnico, inciso 2, precedida de prévia audiência e nos termos do parágrafo 1º do artigo 42 desta lei. Artigo 44. Na hipótese de substituição da medida ou modificação das atividades do plano individual, a autoridade judiciária remeterá o inteiro teor da decisão à direção do programa de atendimento, assim como as peças que entender relevantes à nova situação jurídica do adolescente. Parágrafo único. No caso de a substituição da medida importar em vinculação do adolescente a outro programa de atendimento, o plano individual e o histórico do cumprimento da medida deverão acompanhar a transferência. Artigo 45. Se no transcurso da execução sobrevier sentença de aplicação de nova medida, a autoridade judiciária procederá à unificação, ouvidos previamente o Ministério Público, o defensor, no prazo de 3 dias sucessivos, decidindo-se em igual prazo. Parágrafo 1º. É vedado à autoridade judiciária determinar reinício de cumprimento de medida socioeducativa ou deixar de considerar
os prazos máximos e de liberação compulsória, previstos na Lei 8.069, Estatuto da Criança e do Adolescente, excetuada a hipótese da medida aplicada por ato infracional praticado durante a execução. Parágrafo 2º. É vedado à autoridade judiciária aplicar nova medida de internação por atos infracionais praticados anteriormente a adolescente que já tenha concluído o cumprimento de medida socioeducativa dessa natureza ou que tenha sido transferido para cumprimento de medida menos rigorosa, sendo tais atos absorvidos por aqueles aos quais se impôs a medida socioeducativa extrema. Artigo 46. A medida socioeducativa será declarada extinta 1. Pela morte do adolescente. 2. Pela realização de sua finalidade. 3. Pela aplicação de pena privativa de liberdade a ser cumprida em regime fechado ou semiaberto, em execução provisória ou definitiva. Inciso 4. Pela condição de doença grave que torne o adolescente incapaz de submeter-se ao cumprimento da medida. Inciso 5. Nas demais hipóteses previstas em lei. Parágrafo 1º. No caso de maior de 18 anos em cumprimento de medida socioeducativa, responder a processo-crime, caberá à autoridade judiciária decidir sobre eventual extinção da execução, cientificando da decisão o juízo criminal competente. Parágrafo 2º. Em qualquer caso, o tempo de prisão cautelar, não convertida em pena privativa de liberdade, deve ser descontado do prazo de cumprimento desta medida socioeducativa. Artigo 47. O mandado de busca e apreensão do adolescente terá vigência máxima de 6 meses, a contar da data da expedição, podendo, se necessário, ser renovado fundamentalmente. Artigo 48. O defensor, o Ministério Público, o adolescente e seus pais ou responsável poderão postular revisão judicial de qualquer sanção disciplinar aplicada, podendo a autoridade judiciária suspender a execução da sanção até a decisão final do incidente. Parágrafo 1º. Postulada a revisão após ouvida a autoridade colegiada que aplicou a sanção e havendo provas a produzir em audiência, procederá o magistrado na forma do parágrafo 1º do artigo 42 desta lei. Parágrafo 2º. É vedada a aplicação de sanção disciplinar de isolamento a adolescente interno, exceto seja essa imprescindível para a garantia da segurança de outros internos ou do próprio adolescente, a quem seja imposta a sanção, sendo necessária ainda comunicação ao defensor, ao Ministério Público e à autoridade judiciária em até 24 horas.